Vai começar o ArticaCast, o seu podcast de investimentos. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Ivan Barbosa, eu sou sócio-gestor do Artica e eu estou aqui com o Rafael Castilho, que também é sócio-gestor. Nós cuidamos de um fundo de ações chamado Artica Long Term, que foi criado em junho de 2013 e até hoje, que está com 9 anos e 4 meses, ele está com um retorno acumulado de 32,6% ao ano, em média. Nesse nosso podcast a gente costuma discutir livros e o livro dessa edição é chamado de How the World Really Works, escrito por um acadêmico chamado Václav Smil. Esse nome esquisito é porque ele tem origem na República Tcheca, mas ele mora no Canadá. E esse cara ele é um super curioso. Ele escreveu mais de 30 livros, uma porção de artigos, de uma gama bastante variada de assuntos. E esse livro dele é um compilado de vários temas que ele foi explorando ao longo da vida. Então tem muita coisa dentro desse livro, uma descrição de certa forma superficial, mas é legal pegar essa visão macroscópica que ele tem sobre vários temas. E apesar do livro não ser estruturado dessa forma, a pauta dele é um pouco baseada em cima da agenda de aquecimento global e como é que o mundo está planejando mudar a matriz energética para diminuir a emissão de gás carbônico. Isso vai ficar mais claro ao longo da nossa conversa aqui, mas eu só estou dando essa pauta porque ele vai encaixando uma série de peças e no final ele comenta um monte de coisa sobre aquecimento global. Então imagino que a motivação dele veio um pouco daí. E o livro é muito interessante porque ele fala de assuntos que estão um pouco distantes do nosso dia a dia aqui, né? O Ivo comentou que ele fala sobre aquecimento global, sobre essa tese, que é o tema principal do livro, mas tem bastante coisa que é interessante. Ele fala sobre toda a evolução energética que a gente passou aí nos últimos anos, como que isso se refletiu em melhorias na qualidade de vida, em alimentação principalmente, mas em vários outros aspectos de prosperidade para o ser humano, longevidade, ganhos econômicos. E o mundo material, né, como que a gente hoje está muito, a maioria das pessoas trabalha no ramo de serviços nas cidades, mas o mundo material é super importante, né, de onde que vem os alimentos que a gente come, de onde que vem os produtos que a gente consome, é uma visão interessante. Enfim, ele fala de vários assuntos, a gente não vai conseguir cobrir todos esses assuntos aqui no livro, mas é um livro que é bem interessante, é uma discussão bastante abrangente, porque esse cara ele escreveu 40 livros, ele escreveu desde a evolução energética até características da culinária japonesa, então ele tem uma profundidade de assuntos muito grande e ele conseguiu resumir isso em um livro só. Então é uma leitura recomendada. No início ele faz uma introdução interessante sobre como que a sociedade moderna dependeu da mudança de como é que a gente produz energia. Isso foi relativamente recente. Até o ano de 1800, praticamente não existia uso de energia do jeito que a gente entende hoje. 90% de toda a energia cinética no mundo, tudo se movimentando, trabalho e tal, vinha ou de animal de tração, boi e cavalo puxando arado, ou de musculatura humana mesmo, as pessoas trabalhando em uma série de atividades diferentes. Em comparação a esses 90% da energia vindo de animais e humanos em 1800, no ano 2000 só 5% da energia mecânica usada na economia vinha dessas mesmas fontes, animais de tração e esforço humano. E toda a diferença aí vem de energia elétrica e combustíveis fósseis. Resumindo muito a história aqui. E foi um aumento de ordens de grandeza nesse espaço de tempo. Eu vou dar uma série de números aqui que ele foi puxando de pesquisas e pesquisas que foram feitas ao redor do mundo. Então tem uma série de coisas que tem que confiar ali no que ele está falando ou buscar nos anexos do livro. Mas acho que é interessante para dar mais tangibilidade para essas ordens de grandeza. Em 1800, o consumo de energia per capita era de 0,05 gigajoules por pessoa por ano. Em 2020, esse 0,05 aumentou para 34. Então, em 220 anos, teve um aumento de 680 vezes da energia disponível per capita no mundo. Ele até comenta um dado super interessante desse ponto, é que hoje
Cada pessoa tem na sua disponibilidade, na média, 800 quilos de petróleo por ano. Isso dá 6 barris de petróleo. E em termos de energia, é como se cada pessoa tivesse 60 adultos humanos trabalhando para ela full time, sem parar, 24 horas por dia, fazendo atividades que seriam impensáveis aí há 200 anos atrás. Tem a diferença aqui que essa energia toda não é do seu próprio esforço, né? Então, antigamente, você necessariamente tinha que estar em forma ali. Hoje em dia, a boa parte dessa energia é queima de combustíveis fósseis. Eu vou dar uma visão geral de como é que é a matriz energética do mundo todo hoje, tá? Aqui em termos médios. De tudo que é consumido, 80% vem de combustíveis, tá? Da queima de combustíveis, e 20% é consumido sob a forma de energia elétrica. Nos combustíveis, tem combustíveis fósseis, que são a maior parte deles, e tem biocombustíveis, que é lenha, álcool, coisas desse tipo. Tá? Todos os outros aí que não são carvão, petróleo e gás natural é o que completa aí essa parte dos 80%. E os usos de energia são categorizados em grandes grupos aqui, em 3 grandes grupos. Um deles é transporte, a logística, transporte pessoal, englobando tudo aqui, desde navio cargueiro até carro. O segundo é aquecimento, e aquecimento envolve tanto processos industriais que precisam de altas temperaturas, quanto aquecimento de residências e até culinária. Assim, o gás natural, o gás liquefeito de petróleo que é usado para cozinhar em fogão. E o terceiro é a energia elétrica, né, sob qualquer modal aí de produção. E hoje 84% da energia consumida no mundo vem de combustíveis fósseis, tá? Que ou são usados diretamente como combustível ou são queimados para gerar energia elétrica. Tá? Desses 20% de energia elétrica, 2/3 quase são gerados a partir de combustíveis fósseis. Então tem uma dependência gigantesca de carvão, petróleo e gás natural. Uma das grandes vantagens desses combustíveis e por que eles são tão usados são 2 coisas, basicamente. A primeira é que eles têm uma densidade energética muito grande. Tá? Então, comparando com madeira, por exemplo, madeira seca, a madeira ela tem 16 gigajoules por tonelada. Tá? Ignora aí um pouco a medida só para fins de comparação. Tem 16 unidades de medida de energia. O carvão mineral tem de 24 a 30, dependendo da qualidade do carvão. E diesel e querosene, tá, que são os mais densos aqui, tem 46. Então imagina para movimentar um navio, se o navio é movido a lenha ou a diesel, você precisa de 3 vezes menos diesel em toneladas para levar o navio de um mesmo lugar para o outro do que precisaria em lenha. Então é uma praticidade enorme, sem falar que o negócio é líquido, né? Então é muito mais fácil você enfiar num tanque do que enfiar um monte de lenha no navio. Sem falar também que ele é mais denso, né? Então, em termos de volume, o volume ocupado por a mesma quantidade de energia ali em diesel ou em madeira é bizarramente diferente. E a mesma lógica se aplica a avião. É muito mais fácil você ter um avião movido a combustível fóssil, a querosene e diesel, do que um navio movido a outras fontes menos eficientes, inclusive gás natural, por exemplo, que ocupa um espaço muito grande. Ele fala no livro da ordem de 3 ordens de magnitude, que é mais de 1000 vezes. Então essa parte, assim, é uma área humana que consome bastante energia e é algo muito desafiador da gente fazer uma transição energética para uma matriz limpa. Sim. E a segunda vantagem de combustível fóssil é a alta disponibilidade disso na Terra. Ao longo do tempo foram sendo encontradas mega reservas, tanto de petróleo quanto de gás natural. Isso o pessoal mais novo não vai nem lembrar aí, mas eu acho que uns 20 anos atrás ainda tinha um papo de que petróleo ia acabar em 20 anos. Quando eu estava na escola, lá no ensino médio, tinha uma conversa dessa, que o petróleo era finito, que a gente ia ter mais 20 ou 30 anos de petróleo. E hoje, com os campos que já foram descobertos, de reservas provadas, se a gente mantiver o consumo de petróleo atual sem aumentar a disponibilidade, né, sem encontrar novas reservas, ainda dura uns 50 anos. Tá? Carvão mais ainda, gás natural também mais do que isso. Acho que o carvão, salvo engano, tem 100 e poucos anos de reservas.
120 anos de reservas. Então é um negócio amplamente disponível e barato, né? É tão usado assim porque é a forma de combustível que é ainda mais barato hoje em dia. Eu acho que vale até comentar um pouco sobre a história aí, do uso desses combustíveis, né? O primeiro combustível que foi mais usado desses combustíveis fósseis foi o carvão, que na verdade começou há muito tempo atrás, começou em 1600, mas só ganhou tração comercial no século XIX, principalmente na Inglaterra, e por muito tempo, até metade do século XX, foi a principal forma de consumo de energia que a gente tem no mundo. E aí isso foi até o principal até lá, porque depois ele foi desbancado pelo petróleo. O petróleo começou a ganhar relevância na década de 50, em 1950, quando descobriram grandes reservas de petróleo, principalmente no Oriente Médio, na Arábia Saudita ali, na União Soviética. Nessa época, o petróleo, a indústria de petróleo era dominada pelas grandes empresas petrolíferas americanas, que tinham basicamente um monopólio desse mercado no mundo. E por 2 décadas ali, 1950, 60, até o começo da década de 70, o petróleo era extremamente barato. A gente hoje está com petróleo aí quase de $100 o barril. Nessa época, era próximo de $1, entre $1 e $2 nessa faixa. Então, e esse período coincidiu com um período de crescimento global muito grande. Nessa época, os Estados Unidos dobraram o PIB entre 1950 e 1970. A União Europeia, a parte ocidental, a Europa Ocidental, na verdade, triplicou o PIB, e foi um período que começaram a massificar a venda de veículos, as casas começaram a ter aquecedor. Então foi um período de grande prosperidade, e aí muito movido por uma oferta de petróleo muito abundante e barata. Só que esse cenário começou a mudar porque a demanda de petróleo começou a aumentar tanto que os países Oriente Médio, principalmente, se juntaram e formaram a OPEC. A OPEC, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, no início nessa época os grandes campos de exploração de petróleo eram das empresas americanas. Esses países estatizaram essas empresas, começaram a controlar a oferta, e depois que eles começaram a ter uma relevância muito grande no mercado, eles instituíram de um dia para hoje praticamente um aumento de 3 vezes o valor do petróleo. Isso aconteceu em 1973, e aí acabou sendo um choque muito grande. De 73, aí de 79 teve um outro choque por causa da Revolução Iraniana. Nesse período, o petróleo aumentou muito de preço, e aí coincidiu também com uma época de baixo crescimento econômico. Nessa década de 70, 73, 74 foram anos de baixo crescimento, 79, 80 também. E aí a gente vê a relevância, né, do petróleo. Assim, hoje o petróleo está mais caro, e aí assim, se o petróleo subir muito de preço, pode ser algo muito preocupante para a economia global, porque historicamente, em momentos de choque de oferta, significou queda no crescimento global. E esse impacto de preço de petróleo ele é tão grande porque a gente não dá tanta atenção para a energia no dia a dia, porque no nosso orçamento direto ela é um custo pequeno, mas é uma componente que pega em praticamente todos os setores. Pega em logística, pega em processo industrial. Então, o aumento de preço de petróleo é aumento de custo de energia que é usado em absolutamente tudo. Então, dá grandes choques na economia global. E uma coisa interessante dessa riqueza material que foi criada nos últimos 100 anos, em grande parte por consumo de combustíveis fósseis, é que ela trouxe como efeito colateral essa história de aquecimento global. Que, simplificando aqui um pouco o cenário, quanto mais CO2 existe na atmosfera terrestre, mais calor é mantido na Terra. Assim, o CO2 na atmosfera impede que a Terra perca calor, né, trazido originalmente por radiação solar. É o que eles chamam de efeito estufa. Então, à medida que a gente vai queimando os combustíveis fósseis e liberando o CO2 para o ar, que estava lá em petróleo embaixo da Terra, né, vai aumentando a temperatura média terrestre.
né? E aí tem uma série de implicações climáticas, de regime de ciclo de água e tal, que é a grande preocupação com o aquecimento global. Isso já é conhecido há bastante tempo, tá? O livro traz também que o primeiro cara que estimou quanto que seria o impacto em aumento de temperatura na Terra se você dobrasse a concentração de CO2, fez isso em 1896. Então já faz 120 anos quase que a gente sabe desse efeito. Mas por muitos e muitos anos isso foi ignorado e só recentemente os países desenvolvidos se coordenaram para fazer alguma coisa a respeito. Mas aí começam as discussões políticas, né? Os países desenvolvidos que passaram um século queimando combustível fóssil pra caramba para desenvolver as suas infraestruturas, economias e tal, viram para os países emergentes que não fizeram isso e falam, olha, agora vocês não podem mais emitir CO2, né? Construam energia limpa. E do outro lado está lá a China, que eu vou pegar aqui de exemplo só por ser grande e queima carvão pra caramba, que falou assim, olha, eu tenho reserva de carvão, eu preciso usar isso aqui, é uma reserva minha, está no meu território, assim, eu estou na época ainda de desenvolver minha economia para chegar no estado que vocês estão. Então eu não vou deixar de usar meu carvão e ir para energia limpa 2, 3 vezes mais caro, eu vou queimar carvão. E esse efeito estufa ele é de certa forma democrático, né? Porque em qualquer lugar que seja emitido o CO2 no mundo, o efeito estufa é igual para todo mundo, né? Esse calor é distribuído sobre a Terra. Então fica esse embate, os países envolvidos falando, poxa, a gente precisa diminuir a emissão de CO2 por causa de aquecimento global, e a China queimando carvão e falando, a minha prioridade é econômica, não é de meio ambiente. Se bem que a China agora, que está ficando mais rica, está mudando um pouco esse viés, né? Agora estão com uma pauta mais ambientalista. Mas, olhando para as últimas décadas aí da China queimando carvão, o drama um pouco é esse, né? São estágios diferentes de desenvolvimento econômico de cada um desses países. A China tem até investido bastante em energia nuclear, outras fontes mais limpas de energia, né? Hidrelétrica, por exemplo. Mas ainda assim, dado o nível de crescimento e o nível do tamanho da economia mesmo da China, ela é uma consumidora muito grande de combustíveis fósseis, especialmente carvão, dado que é muito mais barato para eles lá. Então, assim, há essa preocupação, mas eles têm que saber dosar isso vis-à-vis do crescimento econômico. A gente até discutiu bastante sobre isso no último podcast, que fala sobre a economia chinesa, para quem tiver curiosidade. É verdade. E a implicação prática dessa discussão toda de aquecimento global é que tem um grande plano de vários países em conjunto de diminuir a emissão de carbono por atividade econômica, que eles chamam de descarbonização da economia. Que, sem entrar em muitos detalhes aqui, eles pretendem chegar na neutralidade de carbono, que eu paro de aumentar a concentração de CO2 na atmosfera até 2050. Tem umas metas um pouco mais ousadas, mas vamos ficar na de 2050. E isso exige uma mudança drástica nessa matriz energética, né? Porque se 80% dela vem de combustíveis fósseis e essa é a origem de emissão de carbono, como é que você muda nessa ordem de grandeza, né, a fonte de toda essa disponibilidade de energia que gerou a riqueza material do último século? Tem algumas ações que foram desenhadas. Uma delas é que a energia elétrica seja gerada a partir de fontes renováveis, né? Ou pelo menos a partir de combustíveis fósseis mais limpos. O carvão é o vilão atualmente porque ele emite bem mais CO2 do que gás natural, por exemplo. Ele emite mais ou menos 2 vezes mais carbono do que gás natural. Então a Europa, principalmente, fez um movimento grande de mudar termoelétricas a carvão para termoelétricas a gás, que não resolve completamente o problema, mas já diminui ele pela metade. E enquanto isso, a China, da parcela de energia elétrica que eles produzem usando combustíveis fósseis, é quase tudo carvão ainda, né, pela disponibilidade do combustível lá. Aí entra também a questão de por que mudar então para a matriz de energia elétrica, né, ao invés de combustíveis fósseis. Porque apesar da energia elétrica majoritariamente ser produzida por combustíveis fósseis, gás natural é o principal produtor de energia elétrica em países desenvolvidos, ela tem a possibilidade de ser produzida a partir de fontes renováveis. Energia eólica, solar, hidrelétrica, nuclear, por exemplo, são fontes que estão ganhando relevância
na matriz energética global e são fontes não polutoras, que não emitem gases do efeito estufa. Então, isso a gente tem acompanhado agora recentemente com essa tendência cada vez maior de a gente ver carros elétricos. Se pegar qualquer notícia, vai ter inúmeras empresas montadoras anunciando que a meta deles é só fabricar carros elétricos no futuro próximo. Então, esse movimento já começou e é muito movido por causa disso, porque a parte as energias elétricas tendem a ser menos degradantes para o ambiente. Até essa questão de carro elétrico, eu fiquei bastante tempo curioso de por que esse negócio fazia sentido, né? Mudar toda a matriz a matriz não, né? Mudar a frota de carros do mundo inteiro por carros elétricos. Que não é muito mais eficiente do ponto de vista de conversão de energia, assim, da energia inicial lá de onde ela está sendo gerada, vira energia elétrica e depois, a hora que chega no carro energia elétrica, a conversão dela em movimento até é eficiente. Mas se você pega a cadeia inteira, não parece tão mais eficiente assim, do que motor a combustão. Você coloca o combustível diretamente e queima ele lá. Né? Mas a questão é que, pensando em descarbonizar a matriz energética, você precisa diminuir os 80% ali de combustíveis, né? Que é quase tudo fóssil. Né? Isso significa ou ir para biocombustível, que não é um negócio muito prático, os biocombustíveis não são tão eficientes assim, ou aumentar a energia elétrica. Então, o aumento dessa participação de energia elétrica no total, ele vem acontecendo. Hoje é 20%, que ainda é pouco. Antigamente era menos ainda. Isso tem vindo numa crescente. E aí a questão que o Rafael falou aqui. Energia elétrica dá para ser produzida a partir de outras fontes. Então, um dos passos para atingir neutralidade de carbono é usar a energia elétrica para a maior parte de coisas possíveis. Né? E uma coisa possível é carro. Então, independente aí de eficiência energética no ciclo todo, a questão é que se você quer andar por aí de carro sem emitir gás carbônico, você precisa de carro elétrico. Isso assim, aumenta o quanto faz sentido buscar carros elétricos. É interessante assim, é um passo na direção correta, né? Só que carros ainda são uma parte relativamente pequena da emissão total que a gente vê no mundo. Então, assim, boa parte das emissões vem de transportes mais pesados, caminhões, navios, aviões, indústrias, né, para produção de aço, por exemplo, concreto, plástico, enfim. É um passo na direção correta, mas tem muita coisa para ser feita. E o desafio é gigantesco, assim. Pensar que em 2050 a meta ser emissão net zero, né, que eles falam, é algo que é realmente desafiador, ainda mais considerando que tem que haver uma coordenação global entre vários países do mundo para chegar nesse objetivo. Um dos problemas de migrar tudo para fontes renováveis, pegando as mais na moda, aí, energia eólica, energia solar, elas são fontes ainda mais caras do que termoelétrica, combustível fóssil, e elas são intermitentes. Né? Então você não consegue ter uma matriz de energia elétrica completamente dependente de energia solar e energia eólica. Então, enquanto isso é um pedaço pequeno do total, você até consegue equilibrar com termoelétrica, com outras coisas. A própria hidrelétrica, né, que você liga e desliga com mais flexibilidade. Né? Mas se isso fosse 100%, ia ter problema de oscilação de energia. Você precisa de um buffer ali, precisa de algo que compense a intermitência desses modais de energia. E a grande salvação, que hoje parece o caminho mais claro para ter uma matriz de energia limpa, é a energia nuclear, que estranhamente o mesmo grupo político que pressiona essa agenda ambiental, por algum motivo, difícil de entender, não gosta de energia nuclear. Sim, eu acho que, sei lá, o símbolo de energia nuclear é feio, o pessoal pegou birra da coisa. Mas hoje uma energia limpa, segura, e que parece ser a melhor alternativa. É que eu acho que é um pouco do viés, sei lá, dos acidentes que aconteceram, né? Chernobyl, Fukushima, ficou na mente do pessoal e acabou todo mundo tendo medo disso. Mas na prática seria a melhor alternativa mesmo. Mas isso aí é igual política anti-vacina, assim. O símbolo é feio, você pensa em usina nuclear, você pensa em crianças nascendo com 3 braços e todo mundo é contra isso. Mas a França, por exemplo, tem uma matriz de energia nuclear forte já,
E é o país que está melhor agora na questão lá da crise energética por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia. Agora, com esse plano de descarbonização e o pessoal estudando como é que chega lá, a própria União Europeia, apesar de estar no grupo que não gostava muito de energia nuclear, até deu um pouco o braço a torcer, né? Eles mesmo estimam que para chegar nessa meta de net zero até 2050, 20% da energia total deve vir de energia nuclear. Então isso significaria produzir toda a energia elétrica que é consumida hoje a partir de energia nuclear, ou, indo para o cenário mais factível aqui, ter o uso industrial de energia nuclear, né, ter mini reatores em processos muito intensivos em energia, você produzir energia ali na própria planta com reatores nucleares. E bom, isso a gente deu uma visão geral de como é que é a matriz energética, né, como é que a energia é produzida. E agora vamos para um lado de olhar como é que essa energia é consumida, para tentar entender onde é que existem oportunidades de mudar o tipo de energia produzida, né? Se é que existem essas oportunidades. Uma das grandes coisas é a produção de comida, né, que avançou demais a produtividade, principalmente agrícola, ao longo do tempo. Só para colocar isso em números, em 1950, que nem faz tanto tempo assim, a parcela de pessoas desnutridas no mundo, né, em parâmetros atuais, era de 65%. Mais da metade da população terrestre tinha algum problema de desnutrição. Em 2019, essa parcela era de 9%. Então foi uma queda enorme, né, de população exposta à desnutrição. E em termos de número de pessoas, em 1950 a humanidade conseguia alimentar bem 890 milhões de pessoas. Esse patamar passou para 7 bilhões de pessoas em 2020. Então foi um crescimento aí de quase 8 vezes em 70 anos na quantidade de alimentos produzidos, o que é algo inimaginável assim, há 70 anos atrás. E o livro traz uma conta aqui que é interessante. Só que em 1800, para produzir 1 quilograma de trigo nos Estados Unidos, era necessário 10 minutos de trabalho humano. Isso pegando assim, quanto que a pessoa trabalhava ao longo da safra inteira, a produção da safra inteira, e alocando aí o tempo total trabalhado para a quantidade de trigo produzido. Então, 10 minutos por quilo. Isso em 1800. Em 1900, esses 10 minutos tinham sido reduzidos para 1 minuto e meio. Isso por algum avanço de tecnologia ali, de usar algumas máquinas a vapor, usar moinhos que não eram movidos por musculatura humana, animal de tração e tal. Foi um grande avanço já, né? Já caiu quase 7 vezes aqui a quantidade de tempo humano empregado para produzir 1 quilo de trigo. Em 2021, esses 10 minutos de 220 anos atrás foram reduzidos para 2 segundos por quilo. Então, em 220 anos, foi aumentado em 300 vezes a eficiência do gasto de tempo humano na produção agrícola. Ele pega a cultura de trigo aqui só para fazer a conta, mas isso é expansível para uma série de outras culturas. Essa ordem de grandeza aí de quanto é que o mundo melhorou em produção de comida, 300 vezes em 220 anos. E esse aumento vem basicamente de 2 fatores. Um é a energia, passou de pessoas e cavalos puxando arados para tratores gigantescos puxando arados que sei lá quantos cavalos iam ser necessários para puxar. E o segundo é o uso de fertilizantes, que aumentou muito a produtividade por hectare, né? A planta cresce muito mais, né, com fertilizante do que só pegando um solo bom ali. Sobre esse tema de fertilizantes, que foi super importante para a evolução da produtividade das terras, até uma história interessante, porque os fertilizantes hoje, os principais componentes deles são potássio, fósforo e nitrogênio. O potássio e o fósforo, eles já eram encontrados em minas ao redor da Terra, então não era um grande problema. O grande problema para a produção dos fertilizantes em escala industrial era o nitrogênio, que aí, assim, apesar do nitrogênio ser o elemento mais abundante na Terra, né, o gás nitrogênio, que é o N2, ele representa 80% da atmosfera terrestre, ele é muito difícil de reagir numa forma que é absorvida pelas plantas.
Então, no início do século XX, lá por volta de 1900, tinha uma preocupação muito grande entre os países, porque os países estavam crescendo, as populações estavam crescendo, mas havia uma preocupação de não ter comida para sustentar essa população. Então, foi dada a largada, uma corrida para conseguir sintetizar nitrogênio de forma em uma escala industrial. Isso foi conseguido em 1908 por um engenheiro da BASF, que ele montou um processo que reagia o gás nitrogênio N2 com hidrogênio em temperaturas altíssimas, nas condições certas lá de temperatura e pressão, e com base nesse processo foi produzida amônia, e aí a partir da amônia que se produz o fertilizante que é utilizado hoje. A amônia, inclusive, hoje é uma das principais materiais que são consumidos no mundo. Assim, a gente não imagina isso, mas sem a amônia, sem esses fertilizantes, não seria possível ter uma população de 8 bilhões de pessoas que a gente tem no mundo hoje. Provavelmente, sem os fertilizantes, a gente conseguiria sustentar só uma população de 4 bilhões de pessoas. E mesmo assim, boa parte dessas pessoas, 90% das pessoas teriam que trabalhar nos campos. Então esse aumento de produtividade que foi vindo a partir dos fertilizantes foi muito importante para o desenvolvimento humano. Porque além de possibilitar esse aumento populacional gigantesco, ele também possibilitou que hoje uma parte bem pequena da população trabalhe nos campos. Liberou mão de obra para as pessoas trabalharem nos centros urbanos, indústrias, serviços, etc. Tem questão de área também, né? Se você cultivasse o tanto de comida que é produzido hoje sem fertilizante, ia ocupar muito mais espaço. E só algumas curiosidades aqui sobre essa história de nitrogênio inerte. O N2, que ele não reage com nada, por isso que ele precisa estar sob forma de amônia para a planta conseguir absorver. A não ser algumas espécies de plantas que têm bactérias nas suas raízes que são capazes de pegar o nitrogênio do ar, transformar em amônia. Aí a amônia ela é solúvel em água rapidamente, então no próprio solo esse negócio é dissolvido e a planta absorve. Das conhecidas aqui, as plantas que são capazes de fixar nitrogênio são soja, feijão, lentilha, amendoim e alfafa, que a gente não come, mas é dado de ração para animal de produção. Então, antigamente, antes de ter essa produção industrial de amônia, o pessoal era obrigado a fazer rotação de cultura, né? Acho que a alfafa, que é usada de comida para gado, também era plantada só para nitrificar o solo, né? Crescia lá e depois você colocava de novo só para ter fonte de nitrogênio. Então, assim, é um processo, sem dúvida, muito pior do que usar os fertilizantes modernos. E a conexão aqui dessa história toda com combustível fóssil é que a fonte de hidrogênio para a produção de amônia nesses processos industriais, a mais comum utilizada hoje é gás natural. Então, petróleo é um negócio absurdamente versátil, né? Petróleo e gás. Fertilizante depende de gás natural hoje em dia. Eu não sei se tem uma outra fonte aí de hidrocarboneto que seja viável, que tenha tanta quantidade e custo viável para ser produzido de outra forma nesse processo de geração de amônia. Tanto em termos de matéria-prima quanto em termos de energia mesmo, né? Porque como ele é produzido em altas temperaturas e em condições de alta pressão, você precisa de uma quantidade de energia muito grande também para poder produzir a amônia. Então, novamente a importância aí da energia do combustível fóssil no nosso dia a dia. Então, esse é um dos pilares aqui, até para organizar um pouco mais. O Václav Smil fala que tem 4 materiais que são pilares da sociedade moderna. Um deles é a amônia, por causa dessa questão de fertilizante e produção de comida. O outro é plástico, aço e cimento. Então a gente vai falar dos outros 3 aqui. Só um comentário aqui da parte de alimentos e tal, dessa parte de amônia. Ele até faz uma conta que é bem interessante, que ele calcula qual que é a quantidade de energia que é necessária para produzir 1 quilo de vários tipos de alimento. Então ele começa com um pão normal, um pão francês que a gente está acostumado a comer. E para produzir o pão, considerando todo o processo de colheita e safra do trigo, o fertilizante utilizado nesse processo,
ele faz umas contas e chega à conclusão de que, em geral, são 250 ml de diesel que são necessários para a produção de 1 kg de pão. Só para deixar claro aqui, energia equivalente, tá? Não é que usa exatamente 250 ml de diesel, mas a energia contida em 250 ml de diesel. Então o pão assim, é um alimento relativamente eficiente do ponto de vista energético. Aí ele olha também o frango. 1 kg de frango, em geral, consome 350 ml de diesel. Então, um pouquinho mais do que o pão, e aí pode chegar em até 1 litro em lugares um pouco menos eficientes. Tomate usa até um pouco mais, pode usar até uns 500, 600 ml de diesel. Então é como se fosse 2 copos desses que a gente bebe, 2 copos de bebida, para produzir 1 kg de tomate. E aí, assim, aí tem peixe também, né, que a gente come bastante no dia a dia. Peixe é interessante que peixe, quando é pescado em alto mar, você tem que ter um navio que vai lá pescar aquele peixe, então consome bastante combustível do navio para chegar lá e fazer essa pesca. Então as melhores formas hoje em dia são em criadouros de peixe que são feitos, que já é bastante extensivo. Dentro desses criadores, os mais eficientes são os peixes herbívoros, que você não precisa criar outros peixes para alimentá-los. E os peixes herbívoros ali, o mais eficiente é a sardinha, que você consome 700 ml de diesel para produzir 1 kg de sardinha. E peixes carnívoros, que é o que a gente mais gosta hoje, que estão atrelados à culinária japonesa, que é salmão, atum, robalo, eles consomem na média 2 a 2,5 litros de diesel. Então é uma garrafa grande de Coca-Cola ali para consumir 1 kg desses peixes. E aí os menos eficientes ainda, aí é lagosta, camarão, que aí você tem que consumir muita energia para produzir. Aí nesses tipos de alimento podem chegar até 10 litros de diesel por quilo de alimento. Ele ainda ressalta que o 10 litros por quilo de lagosta é lagosta com casca. Então você ainda tem que tirar o peso líquido da lagosta ali. Então, para os ambientalistas, não pode comer lagosta, que é o tipo de proteína mais ineficiente do ponto de vista energético. E é curioso que essa escala de quanto energia é gasta para a produção de proteína e o preço da proteína é bastante correlacionado. Então, é mais ou menos fácil ter uma noção ali. Lagosta é umas 25 vezes mais ineficiente do que frango. Então, a proteína eco-friendly aí é a proteína barata. Tá? O pessoal ambientalista tende a comer o mais frango possível. Ou virar vegetariano, né? Que ele faz um caso desse também. Fala que a produção de vegetal consome um pouco menos de energia. Mas aí tem a questão da quantidade de proteína que é necessária e tal, que ele não entra. Mas entre as proteínas animais, frango é a mais eficiente delas. Voltando aqui aos materiais principais, o próximo é o plástico. Plástico é o nome de um grupo grande de compostos, que a característica comum deles é ser facilmente moldável. O principal grupo deles são os termoplásticos, que são os plásticos que você esquenta, ele fica mole, daí você molda e quando ele esfria ele fica rígido de novo. O ponto aqui é que a produção de praticamente todos os plásticos dependem de hidrocarbonetos, que são derivados de petróleo ou gás natural. Então essas são as matérias-primas que são usadas para a produção de plástico, que o processo que eles são produzidos chama de craqueamento a vapor. Você esquenta, normalmente é gás, a fonte de hidrocarboneto, você esquenta o gás e ele solta como um resíduo ali o que vira o plástico no final do dia. Aí tem uma enorme variação, né, de tipos de plástico com características diferentes. Mas o uso disso acho que todo mundo conhece. Vai desde tubulação, tanque de combustível de diversos usos, caixa d'água, são os usos de PVC, até interior de carro, né? Peças usadas no interior de veículos de transporte, dispositivo elétrico, eletrônico, embalagem, roupa, né? Poliéster e nylon são tipos de plásticos, equipamento de proteção individual, tá? Tanto de pessoal que trabalha em fábrica, em obra, até a parte de saúde, tá? Todos esses equipamentos de proteção contra a Covid, aí, tudo que é de plástico vem da mesma fonte. Então esse é um grupo de materiais que todos eles são dependentes de combustíveis fósseis para ser produzidos. Ele até comenta, né, que é difícil você ter um dia da sua vida que você não toca em um plástico.
porque até o seu computador, tela ou a capa do celular, tudo é feito de plástico. É difícil você estar em algum lugar que não tem plástico pra caramba em volta. Não é só aqui, o microfone, celular, computador, é tudo de plástico. A capinha do álcool gel, tudo que a gente... são coisas que a gente não para pensar, né? Mas são elementos que estão muito no nosso dia a dia, mas... e que gastam muito combustível para ser produzido e que são essenciais para o mundo moderno. De certa forma, ele é um subproduto da produção de combustível, né? Que você não usa petróleo bruto para motor a combustão. Então, sai lá gasolina e sai outras coisas que acabam virando plástico no final do dia. Então, é um material barato, que já é subproduto de outras coisas que são usadas e que é extremamente versátil, é fácil de moldar. Então... Isso aqui não tem muitos comentários de como diminuir a emissão de gás carbônico em plástico, porque ele acaba saindo ali como um subproduto de outras coisas. Já indo para o próximo aqui, é o aço. Né? O aço é um negócio interessante, que é relativamente simples, né? E tem um uso extenso. Aço é ferro fundido com um menor teor de carbono nele. O ferro fundido sem nenhum processamento, ele é composto por 95% a 97% de ferro, 2 a 4% de carbono e 0,5% a 3% de sílica. Com essa concentração de carbono de 2 a 4%, ele é resistente à compressão, mas ele é quebradiço. Então, se pegar uma barra de ferro fundido e bater, né, ela quebra. Então, para armas antigas, ferro fundido era pior do que bronze e latão, por exemplo, porque apesar deles serem mais moles, eles não quebravam. E o aço é o ferro fundido com esse percentual de carbono reduzido de 2 a 4% para 0,1 a 2. E a maior parte do aço usado, 90% do volume, essa concentração de carbono fica entre 0,3 e 1%. Tá? O impacto dessa redução de carbono é que ele fica menos quebradiço, né? E ele tem uma resistência grande à tensão. Acho que essa é a principal característica do aço, por isso que ele é tão versátil. É porque a resistência à compressão, né, fazer uma coluna numa construção civil e colocar coisa em cima, tem uma série de materiais que tem essa característica. Pedra mesmo, rocha que o pessoal usava em construções milenares, é tão resistente à compressão quanto o aço. Mas pouca coisa é resistente à tensão, né, que é você fazer um cabo e pendurar uma carga embaixo. Então dá para você fazer um cabo de pedra e não dá para fazer um cabo de ferro fundido, mas dá para você fazer cabos de aço. Então, o uso de vigas de aço em construção civil é por causa dessa característica em particular. E o aço, essa característica de tensão, que ele de resistência que ele proporciona, faz com que ele possa ser usado em tudo quanto é coisa que a gente, os prédios que a gente vê hoje em dia, pontes, obras de infraestrutura. Antigamente, até meados do século 1800, não tinha produção industrial de aço, então a gente não via, a gente olhar em cidades antigas, não tem prédios, não tem grandes construções do jeito que a gente está acostumado no mundo moderno, porque não tinha aço, basicamente. Então, depois da descoberta do aço e da comercialização, isso proporcionou uma revolução muito grande na infraestrutura das cidades. Hoje em dia você vê grandes arranha-céus aí, algo que não seria possível sem o aço. É até legal que a gente vai puxar aqui o concreto também, que é o próximo matéria-prima, né? Mas aço é leve e ultra resistente. Não dá para fazer prédios inteiros de aço porque seria caríssimo. Mas a essência da estrutura ali é uma malha, não sei se malha é o melhor termo, não é o termo técnico, né? Mas é um xadrez de vigas de aço com concreto em volta. E essa infraestrutura aí de aço serve para o concreto não quebrar, porque se fosse de concreto puro, ele também não é resistente à tensão, você não ia conseguir fazer os mesmos desenhos de estrutura sem quebrar o concreto. Os principais usos é construção civil e equipamentos no geral, né? Tanto transporte, aviões, navios, carros, é tudo feito de chapa de aço, como equipamento agrícola, é um material também extremamente versátil. Pela resistência, relação de resistência-peso, e apesar de não ser tão maleável como o plástico, você consegue moldar uma série de formatos diferentes também.
Acho que é legal falar também que assim, tanto o aço quanto o concreto são produtos que são fáceis de extrair da terra. Então, no caso do aço, por exemplo, que é a matéria-prima, o ferro, ele é o quarto elemento mais abundante na superfície terrestre. Então, de certa forma, ele é bem fácil de ter a produção ali. Só que o grande ponto que ele destaca no livro é que tanto a produção de aço quanto a produção de concreto são processos extremamente intensivos em energia. Então, a produção desses dois componentes, cada um deles é responsável por 8% da emissão global de CO2 que a gente vê hoje. E ambos por causa de aquecimento, para diminuir a concentração de carbono no ferro fundido. Bom, primeiro que ele já tem que ser fundido, né? São grandes fornalhas que você joga minério de ferro ali, isso vira ferro fundido, e depois o processo para diminuir carbono também é um processo de altíssima temperatura. O concreto também é um material muito simples, ele é basicamente calcário, tá? Que é um mineral, junto com argila ou materiais de sucata que sejam fontes de silício, alumínio e ferro. Tá? O processo produtivo é você junta essas coisas, aquece isso a mais ou menos 1.500 graus e o calcário ele se funde com aluminosilicatos e ele vira um negócio quebradiço que depois ele é transformado no pó, né, que a gente conhece como cimento. Então, pó de cimento é produzido assim. E o concreto em si, ele é a mistura de cimento, água, areia, e aí tem umas variações lá de concreto que trazem outros aditivos, mas é basicamente cimento, água e areia. E a característica interessante dele é que quando você acaba de preparar o concreto, ele é uma massa, né? Ele é moldável. Né? E depois que o concreto seca, é um negócio extremamente resistente. Então, para construção civil, você consegue moldar esse negócio do jeito que você quiser, depois que seca, fica lá por muito tempo. E uma curiosidade aqui do concreto é que ele já existe há muito tempo, não exatamente com a composição moderna, mas existia um cimento romano, que era uma outra composição lá, mas que a ideia era mais ou menos parecida, que foi usada para construir o Panteão, um templo romano, que está lá há 2.000 anos e ainda está de pé. E que, inclusive, é um material mais resistente que o concreto moderno. Né? O concreto que a gente usa hoje, ele foi criado no século XIX, né? A durabilidade dele fica entre 60 e 100 anos. Então é um negócio que a gente também não tinha muita consciência aqui, que era esse o período de vida estimado. Então toda a infraestrutura que foi criada nas últimas décadas com concreto moderno, em algum momento nas nossas vidas aqui, a gente ainda vai ver isso acontecer, vai precisar ser remendada, reconstruída, sei lá como é que vão resolver esse problema. Mas ele vai se deteriorando, vai rachando, e você vai precisar fazer alguma coisa com esses prédios. O lado bom dessa história é que tanto o aço quanto o concreto, né, usado nas construções, ambos são recicláveis. Né? Aço você consegue refundir e o concreto também, você consegue quebrar ele, transformar ele em pó de novo e usá-lo para produzir um novo cimento que vira um novo concreto. Então, são mais curiosidades aqui. A gente falou de aço e concreto, né? O resumo da história aqui o Rafael já colocou. Ambos precisam de muito calor no seu processo produtivo e por precisar de muito calor consome muito combustível. Os dois juntos são responsáveis por mais ou menos 16% da emissão de CO2 vinda de queima de combustíveis fósseis. Enfim, né? Se a gente pegar então esses 4 materiais, amônia, plástico, aço, cimento, que a gente não para pensar, mas são essenciais para o mundo que a gente vive hoje, eles consomem muita energia para serem produzidos e a maior parte dessa energia vem de combustível fóssil. E então, assim, quando a gente pensa no desafio que é limpar a matriz energética, a gente vê que realmente é algo muito difícil, porque hoje a gente consegue alguma tecnologia que vai nos permitir transformar o uso de energia desse combustível fóssil para energias renováveis para esses materiais específicos, ou a gente vai ter que aceitar uma redução muito drástica na qualidade de vida que grande parte do mundo hoje experiencia, que é algo que com certeza as pessoas não estão dispostas a fazer.
Então, assim, é um desafio bastante grande assim, conseguir essa redução de emissões até 2050, que é a meta aí do Acordo de Paris. Eu acho que esse é o grande ponto do Václav Smil aqui. Ele fala assim, ó, a energia, quase tudo vem de combustível fóssil. Os 4 principais materiais que sustentam a vida moderna são extremamente dependentes de combustíveis fósseis. Então, como é que você para de usar isso, né, para cumprir essa agenda de descarbonização? E ele até faz algumas analogias aí que eu imagino que tenham sido argumentos que usaram contra ele ao longo do tempo, de que a evolução tecnológica, né, que tem algumas pessoas mais idealistas que falam assim, poxa, olha o que aconteceu com comunicação, internet, né, o avanço de velocidade de processadores, por que isso não pode acontecer em energia também? Mas são coisas completamente diferentes. Avanço de velocidade de internet, inclusive, usa todo esse arcabouço de geração de energia, né, que a gente está falando aqui. Mudar essa estrutura em si, né, hoje não se vê muita alternativa. A melhor alternativa, assim, o que parece mais factível, é substituir uma parte dessas coisas por energia nuclear. Né, mas mesmo isso não vai fazer milagre, né, não vai ser um negócio ultra rápido. São investimentos enormes, demora pra caramba para ser feito. Né, não tem muito saída fácil para diminuir a emissão de CO2. Por outro lado, né, olhando o lado meio cheio do copo, ele faz inferências aqui de assim, bom, uma vez que não tem jeito de até 2050 brecar o aquecimento global, o que vai acontecer se tiver aquecimento global? Né? E sem entrar em muitos detalhes aqui, que tem N modelos, cada um aponta para um lado, ele falou assim, ó, uma primeira coisa é que essa mudança ela é muito lenta, então não vai surpreender ninguém, é um negócio que deveria dar tempo para as pessoas se adaptarem, por mais custoso que seja os movimentos, por mais custosos, né, que sejam os movimentos necessários para essa adaptação. Então, o que a gente fala é de ao longo de um século subir 1 grau, 2 graus, né, que são 2 graus para aquecimento global aqui na média terrestre, é um aumento muito grande. Né? E, assim, e esse aquecimento também não quebra nenhum elemento necessário para a vida humana. Vai continuar tendo oxigênio, né? Ele faz uma conta lá que se queimasse ao mesmo tempo todas as plantas existentes na Terra, ia diminuir muito pouco a concentração de oxigênio na atmosfera, todo mundo ia continuar respirando bem, então esse não é um problema. Uma outra coisa que é investigada é a disponibilidade de água doce, e aí o problema de aquecimento global é que ele muda um pouco a configuração de como é que é o ciclo da água hoje. Então o ciclo dele fica mais rápido, simplificando muito a história aqui, né? A água evapora mais rápido, então chove mais e a água vai embora mais fácil. Mas vai continuar tendo água. O que pode mudar é onde tem água, né? Onde chove, onde tem água. Então podem surgir novos desertos e novas áreas alagadas. Isso tem um custo enorme, porque imagina ter que mudar uma população toda de lugar, porque aqui virou um deserto e ali do lado começou a chover. Né? Mas, sim, entre cataclisma de morrer todas as pessoas da Terra e mudar de lugar é possível. Então, de novo, por mais custoso que seja, não é um negócio que ameaça a vida terrestre. Enfim, tem uma série de outras inferências aí do que acontece com populações específicas de animais e tal, mas aí é um pouco, acho que começa a ser divagação, né? É muito difícil projetar. A grande conclusão dele, ele falou assim, olha, eu não acredito que até 2050 esse net zero vai ser atingido, né, por causa dessa dificuldade de mudar toda essa estrutura feita, mas também não acredito que a população toda vai morrer por causa de aquecimento global. É um negócio que vai ter que ser encarado aí ao longo de décadas e décadas pela humanidade. Eu acho que aí, trazendo já um pouco para o mundo de investimentos, né, toda essa discussão, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes aqui. Primeiro é que a gente já vi muita gente comentando que investimento em petróleo é algo que é fadado ao fracasso, porque em breve a gente não vai consumir mais petróleo, mas assim, depois de ler o livro e ver as estatísticas, fica muito claro que isso não é verdade. O ser humano ainda é muito dependente de petróleo e muito provavelmente vai continuar sendo por muitas décadas ainda. E aí também teve, junto com isso, né, toda essa onda ESG
de países deixarem de investir em petróleo para privilegiar fontes energéticas renováveis, eu acho que é até saudável realmente você privilegiar fontes energéticas renováveis, porque de fato é algo benéfico para o ser humano. Mas deixar de investir em petróleo pode ser muito ruim, porque primeiro a gente ainda é muito dependente dessa fonte, e a gente viu lá na década de 70, quando o preço de petróleo aumentou, o crescimento econômico foi muito baixo. Se deixar de investir em petróleo agora, o preço subir novamente por falta de oferta, pode ter outra consequência bem ruim para o ser humano. Então tem alguns pontos aí que são interessantes para a gente ficar no radar. Com a nossa cabeça de investidor aqui, isso que o Rafael falou é interessante. O fato de não estarem investindo em desenvolvimento de novos campos pode levar a uma oferta menor do que será necessária no futuro e subir o preço do petróleo. Então, a gente não está falando para comprar petróleo agora, né, como sair comprando petroleira, mas é uma tendência a se observar. Se isso se estender por muito tempo, pode ser interessante ter investimentos em petróleo. Uma outra tendência legal é que todo esse movimento de descarbonização passa por aumentar o consumo de energia elétrica, mudar esse modal de combustível para energia elétrica. Então, tudo relacionado à geração, transmissão de energia elétrica, isso é uma macro tendência. A gente deve ver isso crescendo ao longo de décadas. Também não é um movimento para fazer trade tático, não é um negócio que vai subir amanhã, mas é um macro movimento. É muito caro desenvolver infraestrutura, então é muito lento, mas vem crescendo já há algumas décadas, hoje está em 20%. A gente deve ver ao longo das nossas vidas esse 20% aumentar. E uma última coisa aqui que também difícil falar para ficar de olho, porque são coisas para 20, 30 anos, mas o envelhecimento da infraestrutura urbana construída com concreto moderno, que ela vai precisar ser renovada de alguma forma nas próximas décadas, também deve trazer uma nova onda de construção civil. Que a gente teve um boom muito grande, que a China, em um espaço curto de tempo, criou uma estrutura enorme, de casas, prédios, infraestrutura urbana em geral. E essa infraestrutura toda vai ficar velha, entre aspas, vai precisar de reparos ou de reconstruções numa janela de tempo igualmente curta. Tá? Então eles fizeram isso na década de 80 e 90, A escala Eles estão fazendo, né? Ainda estão fazendo. A escala de tempo é muito ruim, mas quando a gente tiver aqui no final das nossas vidas, pode ter um novo boom de construção civil na China. Isso aí é bom, é mais para o longo prazo aí. Esse é o mal dessa visão tão ampla, assim. Tudo que a gente está conversando aqui é na escala de décadas. Então, para investir, você não vai colocar um reminder lá no Outlook, assim, me avise daqui a 35 anos para dar uma olhada em construção civil. Certamente, quando esse problema emergir lá na frente, vai ter gente ciente disso, a gente vai ver esse movimento tomando corpo. Mas acho que é interessante ter esses conhecimentos para tirar alguns estigmas que vêm de discurso vindo de muitas fontes. Igual essa história do petróleo que o Rafael falou. Devo deixar de investir em empresas petroleiras porque vão parar de usar petróleo? Na nossa janela de tempo visível aqui, que é o nosso horizonte de vida, não parece que petróleo vai perder tanta relevância. Tá? Então, talvez não seja um fator muito pesado aí achar que o petróleo vai acabar. Inclusive, não tem sido esse o caso, De longe, não tem diminuído a demanda de petróleo. Na verdade, ela só aumenta ano após ano. O que tem diminuído é a demanda de carvão, isso sim. Que é um fóssil que é mais poluente e menos energeticamente eficiente. Agora, de outros, petróleo, gás natural, a demanda só tem crescido nos últimos anos. O principal driver aí é tanto o crescimento da população quanto o enriquecimento da população. Quanto maior o PIB per capita, maior é o consumo de energia per capita também. Então isso é muito mais impactante no consumo de petróleo do que essas mudanças de modal de energia. A gente deve continuar vendo crescer por bastante tempo ainda. Por mais que essas medidas de descarbonização consigam retardar o crescimento, mas é muito difícil ver uma reversão para o petróleo começar a diminuir o consumo ao longo das próximas décadas. Bom, acho que dessa discussão, acho que são os grandes pontos aí que a gente comentou.
E, bom, minha impressão geral do livro é que tem muito assunto lá que é bastante interessante. Tem muita coisa que, assim, na prática, não é que a gente vai usar para tomar uma decisão de investimento no dia zero. Mas é sempre bom a gente ter um conhecimento de mundo para expandir os horizontes aí e conhecer mais sobre o que move o mundo moderno, né? A gente comentou aqui bastante sobre questão energética, alimentos, materiais. Tem outros assuntos que são abordados no livro, que aí vão desde melhores tipos de comida para você conseguir ter uma vida mais longa, para aumentar a longevidade. Ele fala bastante sobre riscos também que afligem o mundo moderno, então desde vírus até acidentes de trânsito, terrorismo. Assim, ele tenta resumir em um livro de 500 páginas uma quantidade muito grande de informações. Então, assim, para quem tem curiosidade, é uma leitura que vale bastante a pena. O livro é um excelente entretenimento nerd, porque esse negócio aí dos riscos, por exemplo, ele calculou qual que é o risco por hora de transporte em vários modais. Então ele fala assim, andar de avião é 10 vezes menos arriscado por hora do que andar de carro. Então se você pega 1 hora de táxi para ir para o aeroporto e faz um voo de 10 horas, né, no táxi, no avião você correu o mesmo risco. E as pessoas têm muito mais medo de avião e tal, por imaginário também, né? Mas tem um monte de curiosidade dessa, tem um monte de dado legal no livro. Esse negócio de risco tem um capítulo que fala só sobre riscos e reflexões a respeito. Bem legal. Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Lembrando que todos os meses nós vamos lançar novos episódios do podcast, sempre com esse formato, comentando algum livro que a gente tenha lido. A gente tem adotado essa prática aqui, todo mês nossa equipe lê um livro em conjunto e a gente aproveita esse ciclo de leituras para produzir esses materiais para vocês. Se tiverem alguma sugestão de livro ou mudança de formato, estamos abertos. E muito obrigado. Até a próxima.